Então, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem, tá? Tem esse conteúdo já lá no UB Virtual, que a gente vai falar sobre o desenvolvimento da sustentabilidade e as inovações tecnológicas. Como que são utilizados, como que aconteceu esse desenvolvimento tecnológico, principalmente aqui na nossa região. Porque na aula passada, a gente falou um pouco sobre a sustentabilidade em si. Mas hoje a gente vai falar, além da sustentabilidade, vamos falar também como a tecnologia está elencada à sustentabilidade e como a gente vai conseguir ter um desenvolvimento sustentável utilizando a tecnologia. No conteúdo que eu passei, tem algumas ferramentas que já são utilizadas hoje em dia, justamente pela agricultura de precisão. E a agricultura de precisão utiliza algumas ferramentas para ter uma melhor produtividade, para obter melhor produtividade, e também elencando a sustentabilidade, tá? Lá no UB Virtual foi colocado um questionário não, uma atividade para vocês. E aí a gente vai fazer uma aula não tão longa hoje. E aí depois eu já vou dar um tempinho para vocês estarem respondendo essa atividade. Ela tem um prazozinho de uns 3 dias para fazer, mas se vocês conseguirem fazer logo, é melhor para vocês. Melhor ainda. Então, na atividade, eu pedi que vocês citassem ou que vocês pesquisassem, para quem não teve nenhum convívio nesse meio, que vocês citem, pesquisem na internet ou sobre alguma visita que alguém já fez em alguma propriedade, sobre a utilização das tecnologias no agronegócio, as vantagens e as desvantagens da utilização de tecnologia para obter sustentabilidade. E aí, como o nosso colega já falou que já fez, quem ainda não fez, quando a gente terminar a aula, vocês já podem fazer. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar aqui disponível para responder vocês. Pode ser aqui pelo Zoom ou pelo WhatsApp, eu vou estar disponível para tirar as dúvidas sobre essa atividade. Ela tem o peso de 1,25 pontos, certo? Mas, Alane, não é em arquivo, não. É só pesquisa mesmo, né? Essa pesquisa, eu quero só que vocês escrevam, que vocês façam um texto com as características que eu pedi. Vocês não precisam colocar nenhum arquivo de internet, eu não quero cópia de nada, eu quero só que vocês coloquem mesmo realmente o que vocês entenderam, o que vocês encontraram. Alguma coisa bem sintetizada, não precisa ser 3, 4 páginas, isso pode ser feito em uma página ou até menos de uma página, dependendo do que você for escrever, tá? Para quem nunca teve nenhum convívio prático sobre isso, pode colocar algum exemplo que encontrou na internet. Eu pedi para vocês citarem alguma coisa que aconteceu no dia a dia de vocês, ou que vocês já viram, ou pode ser alguma reportagem de algum canal de televisão, do Globo Rural, se por acaso vocês tiverem visto e couber nessa resposta, vocês podem citar, tá bom? Tá bem. Entendido? Alguém tem alguma dúvida referente a isso? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento da sustentabilidade e inovação no agronegócio. A gente tem como início as novas tecnologias, que trazem a eficiência e a sustentabilidade ao agronegócio. Assim como eu tinha falado anteriormente, essa eficiência é trazida pelo fato de algumas ferramentas proporcionar uma melhor produtividade com o menor gasto de insumo. Então, isso traz eficiência. E a sustentabilidade vem, consequentemente, pelo fato de você estar deixando de colocar menos insumo no meio ambiente e vai estar causando menos impacto ao ambiente também. E aí é isso que é eficiência e sustentabilidade no agronegócio. E aí, para a gente falar em
eficiência e tecnologia, a gente pode falar bastante sobre agricultura de precisão. Não sei se todo mundo conhece, se todo mundo já ouviu falar ou já viveu alguma coisa sobre isso. Gostaria, se alguém tiver alguma coisa para expor, se alguém souber alguma coisa sobre agricultura de precisão que possa compartilhar com a gente, para a gente poder dar andamento. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre agricultura de precisão? Então, a agricultura de precisão, ela foi criada através da necessidade que o produtor sentiu, o agricultor sentiu de desenvolver as coisas de uma forma diferente. Porque, como a gente sabe, a agricultura ela surgiu pela necessidade do homem. Desde a época antiga, a agricultura ela era somente para subsistência. O homem plantava para sobreviver. E aí, com o passar dos tempos, o homem foi percebendo que precisava de alguma coisa a mais. Precisava que tudo que estava sendo feito estava insuficiente. Então, houve uma evolução da agricultura e foi a partir daí que surgiu a agricultura de precisão. E essa agricultura de precisão, ela nos trouxe diversas tecnologias. Lógico que antes a tecnologia era menos desenvolvida. Algumas coisas, algumas ferramentas eram bem rústicas e foram se desenvolvendo com o passar dos tempos. Mas hoje a gente tem a agricultura de precisão como um dos maiores aliados para a sustentabilidade e para um desenvolvimento eficiente da propriedade e do agronegócio em si, porque isso não está voltado somente para a parte de dentro da porteira, não somente para dentro da propriedade, mas tudo que envolve a produção agrícola, a comercialização e toda a cadeia produtiva do agronegócio. A tecnologia e a agricultura de precisão estão elencadas. Algumas coisas são utilizadas como instrumento de otimização dos processos para reduzir custo, reduzir tanto o custo como aumentar a produtividade. E a tecnologia é uma ferramenta que se tornou uma ferramenta sustentável dentro do campo. O agronegócio brasileiro, ele se preocupou de uns tempos para cá a ser sustentável, porque antigamente o agronegócio ele só era preocupado, a principal preocupação era produzir, produzir e produzir. Hoje, a nossa principal preocupação, além de produzir, é conseguir produzir com sustentabilidade. E a Exalc, que é uma empresa de tecnologia, ela preserva cerca de 21 milhões de hectares de suas terras. A Exalc ajuda a preservar. Esse é um dado encontrado na Embrapa. E, segundo o gerente da Exalc, a tecnologia de sustentabilidade ela está crescendo cerca de 90% a cada ano, porque tanto a logística quanto a logística de embalagem, a logística reversa, que é onde você devolve as embalagens de defensivos agrícolas, e não só aqui no Brasil também, como em outros países, essa tecnologia ela tem ajudado. Além dessas tecnologias, a gente tem juntamente com a logística reversa, como eu já tinha dito para vocês, que não faz parte só da parte ali de plantação, não só a parte de dentro da propriedade, mas também toda a cadeia produtiva. Deixa eu só verificar aqui que eu acho que tem gente querendo participar. Só um minuto. Alguém gostaria de se posicionar? Falar alguma coisa?
Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Perfeitamente. Ótimo. Ok. Vamos então dar continuidade. E aí, como eu estava falando, as novas tecnologias, além delas nos permitirem um ganho de produtividade, elas nos permitem também proteger o meio ambiente, nos permite ser sustentável. E isso foi uma pesquisa, além de ser uma pesquisa que a gente vê, ela foi uma pesquisa feita pelo coordenador de MBA de agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Ele fez uma pesquisa referente a isso e ele conseguiu chegar a essa conclusão. De acordo com esse professor, a tecnologia de precisão, que é a mesma tecnologia utilizada na agricultura de precisão, ela começou a ser usada em 1990 e foi consolidada em 2000. Então, de 2000 a 2020, em 20 anos de agricultura de precisão existente, a gente conseguiu ter uma evolução enorme. E aí eu vou mostrar para vocês, a gente vai falar um pouco sobre algumas ferramentas que são utilizadas na agricultura de precisão e que podem trazer essa sustentabilidade. E aí, quando vocês forem responder à atividade que foi proposta, se vocês quiserem elencar alguma imagem, algum link de algum vídeo, alguma coisa que vocês acharam interessante, que vocês quiserem colocar, fiquem à vontade. Então, a agricultura de precisão, ela consegue tratar a propriedade de uma maneira mais específica. Então, eles não tratam de maneira uniforme. Se a propriedade tem uma propriedade de 10 hectares, por exemplo, só um exemplo, antigamente era feito o tratamento uniforme. Eles pegavam os insumos e aplicavam em toda a região, sem delimitar a quantidade por espaço. Hoje em dia, a agricultura de precisão, ela proporciona principalmente o tratamento específico, no lugar específico onde precisa. Então, só vai colocar adubo no lugar que precisa, só vai colocar inseticida no lugar que mais precisa. Os pulverizadores, eles têm sensores, então eles conseguem se direcionar para a parte onde estão localizados os insetos na planta. Eles deixam de gastar cerca de 90% de insumo à toa, que antigamente, de 100% do insumo que era colocado, 100% do inseticida que era colocado naquela região, apenas 10% era aproveitado, porque apenas 10% estava no lugar correto. E hoje, a gente, com a agricultura de precisão e a tecnologia, você deixa de gastar esses 90% em lugares indesejáveis e gasta somente os 10% necessários. E aí você vai estar trazendo menos impacto ambiental e vai estar economizando dinheiro também. E é isso que um bom gestor do agronegócio precisa saber. Ele precisa saber, precisa ter uma boa tomada de decisão. Certo? Certo. Ótimo. Alguém tem alguma dúvida? Não? Perfeitamente, então. Vamos falar um pouco sobre a digitalização, que é um assunto que está no material que foi enviado para vocês no B Virtual. A digitalização, ela é feita por meio de sensores que transmitem os dados pela internet e é possível fazer um monitoramento do clima para saber o melhor momento de plantar. Eu acredito que vocês já devem ter, se ninguém conhece, mas já deve ter ouvido falar nesse tipo de tecnologia. Além de definir também qual o momento de irrigação. E eu não sei se todo mundo que está aqui assistiu a aula passada, mas a gente falou um pouco também sobre sustentabilidade e irrigação. Só retomando um pouquinho, a gente falou que justamente sobre a irrigação ser uma vilã da sustentabilidade. Mas isso nos tempos antigos. Hoje em dia, a irrigação está conseguindo sair
desse patamar de vilã do agronegócio, vilã da agricultura, no quesito sustentabilidade, e está conseguindo se posicionar melhor. Porque a gente consegue, com a tecnologia, a gente consegue ter uma melhor distribuição de água nos lugares que precisa, na quantidade necessária. Então, a gente deixa de estar fazendo um desperdício de água. E isso é, consequentemente, sustentável. Tá? A gente falou um pouco sobre isso na aula passada, só estou retomando para a gente lembrar. Certo? Professora, Oi? aceitei a Joanice, ela tá acessando, não tá certo. Eu tinha aceitado ela, porque eu acho que a internet que não está ajudando. Gente, vocês vão me avisando se alguém estiver pedindo. É que, às vezes, eu me empolgo falando e não vejo, tá? Então, vamos lá. Aí a gente falou sobre a irrigação. A gente tem a pulverização, que eu acredito que já falamos um pouco sobre isso em sala também, que são pulverizadores, principalmente os mais modernos, criados atualmente. Eles permitem uma diminuição de aplicação de pesticida, de inseticida, como a gente falou anteriormente. E a gente tem também os robôs. O que são esses robôs? São os drones, que eu acredito que todo mundo aqui já deve ter visto, conhece. Geralmente a gente vê no nosso dia a dia os drones sendo muito utilizados para uso em eventos dentro da cidade. Geralmente sempre o pessoal utiliza, às vezes até a polícia utiliza. Falando agora sobre esses casos de coronavírus, algumas cidades de alguns países estão utilizando os drones para monitorar se o pessoal está ficando em casa ou não. E aí, além de todas essas utilidades, os drones eles também servem para monitoramento de lavoura. Eles servem tanto para fazer mapas dentro da lavoura, mapas de infestação, quanto para verificar a regularização de toda a lavoura. Eles não são tripulados, como vocês já sabem, e aí é possível monitorar o desenvolvimento da plantação e agir mais rapidamente. Caso aconteça alguma praga dentro da lavoura, a gente consegue identificar mais rápido e agir mais rápido para que não hajam perdas. E a gente tem também a inteligência artificial como uma das ferramentas importantíssimas da agricultura de precisão e da sustentabilidade. Eles são sensores ligados à internet e eles são programados para fazer a aplicação de insumos ou de irrigação do plantio sem a necessidade de ter um profissional, de ter alguém dentro da propriedade para fazer isso. Então, isso faz com que a gente evite desperdício e economize com mão de obra também. Essa inteligência artificial, ela consegue fazer toda uma distribuição sem precisar fazer cálculo, sem precisar da mão de obra humana mesmo. Alguém que já chegou a ver alguma coisa em alguma propriedade sobre inteligência artificial? Alguma propriedade aqui da região que utilize? Se eu não estiver enganada, bem aqui em Fortaleza tem uma fazenda que utiliza. Utiliza? Você sabe qual é o tipo de inteligência artificial que eles têm? Para fazer o quê? Para aplicar qual tipo de produto? Professora, se eu não estiver bem enganada, ou então se eu não tiver entendido o assunto direito, pra mim, eu falei aqui pensando que era tipo como, eu entendi inseminação artificial. Não, mas isso também é tecnologia e inovação. De certa forma, sustentabilidade também, porque você vai estar deixando de fazer diversos gastos com outras coisas para investir em inseminação artificial. Era isso que você queria falar sobre inseminação artificial? Era isso mesmo.
Inclusive, isso é uma pauta da nossa aula de hoje também, e a gente, inclusive, eu vou já até começar a falar sobre isso, porque já estava no cronograma, falar sobre inseminação artificial. Não a inseminação propriamente dita, mas a trajetória de como que a gente chegou até ela. Mais alguém tem algum posicionamento? Então, eu acredito que a gente falou em sala, eu falei em sala com algumas pessoas, a gente falou um pouco sobre melhoramento genético. Alguém me chamou? Alguém? Tá. A gente falou sobre melhoramento genético. E a gente falou principalmente sobre... Oi, pessoal. Conseguem me ouvir? Estou conseguindo agora. Ótimo. É porque minha internet caiu, tá? Mas eu acho que agora a gente consegue continuar. Então, eu estava falando sobre o melhoramento genético. O que é esse melhoramento genético? Ele está elencado também à tecnologia. Por quê? Quando a gente fala em melhoramento genético, a gente fala sobre produção de novos cultivares de vegetais, a gente fala sobre melhoramento de raças de animais, que foi o que a gente acabou de falar, sobre a inseminação artificial, que algumas propriedades que trabalham com criação de gado de corte ou gado leiteiro, eles fazem esse melhoramento genético, alguns para conseguir ter uma melhor produção leiteira, alguns outros para conseguir ter um melhor peso animal. Então, esse melhoramento genético ele é feito não só em animais, também como em plantas. E acredito também que vocês já devem ter ouvido falar em soja intacta. Alguém conhece? Alguém já ouviu falar em soja intacta? Não, primeira vez que eu estou escutando. Então, provavelmente, como a gente está no círculo do agronegócio, bem provavelmente vocês vão ouvir muito falar sobre soja intacta. Geralmente é uma tecnologia, é a Intacta RR2 Pro. Isso é uma tecnologia. E o que essa tecnologia tem a ver com melhoramento genético? Essa tecnologia, ela é exatamente... foi um melhoramento genético feito na soja para que ela seja resistente ao glifosato, que é o nosso famoso mata-tudo. Então, foi feito um melhoramento genético nessa soja e ela é resistente ao glifosato. Então, é por isso que ela é a soja intacta, é por isso que ela tem tecnologia aplicada. Conseguiram compreender? Nesse melhoramento genético foram feitas modificações e ela consegue ser resistente. Existem vários tipos de cultivares que são resistentes a algumas coisas, algumas são resistentes à lagarta. Existem várias que foram desenvolvidas. Lógico que, como eu estou dizendo também, a Intacta ela é resistente à lagarta da soja, à falsa medideira, a lagarta das maçãs, a helicoverpa, que essas lagartas, para quem ainda não conhece, para quem está começando agora, essas lagartas são uma das principais pragas da soja. E a cultivar Intacta RR2 Pro, ela é resistente a essas lagartas. Então,
elas não precisam, quando você faz a plantação desse tipo de soja, você não precisa tratar tanto a lagarta quanto a helicoverpa, você não tem necessidade de fazer aplicação de veneno para esses para essas determinadas pragas, porque a cultivar já é resistente. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida sobre a soja intacta? Com certeza vocês vão ver no decorrer do curso, vocês vão estudar um pouco mais aprofundado sobre isso, tá? Em outras disciplinas, mas a gente já vai adiantando que é para vocês já terem um pouco mais de conhecimento sobre isso. Um outro setor que a gente vai falar na questão de sustentabilidade e tecnologia, que a gente já comentou um pouquinho antes, é água e agricultura, que o agronegócio ele é um dos setores que mais consome água de todos os setores de produção, é o agronegócio, exatamente por causa da agricultura irrigada. Só que aí a gente tem um futuro bastante promissor, porque como eu já tinha falado anteriormente, a irrigação ela era uma vilã, só que a gente já está conseguindo mudar esse cenário por causa da tecnologia aplicada. E a tendência é que a gente consiga ter uma mudança brusca daqui para uns 10 anos à frente, uns 5 anos à frente, levando em consideração as mudanças climáticas, levando em consideração as secas que serão cada vez mais intensas. Então, a gente vai conseguir ter um desenvolvimento de agricultura irrigada melhor, a gente vai conseguir economizar cada vez mais água e produzir cada vez mais com menos, que é exatamente essa a nossa intenção. A gente tem também a segurança biológica, que é um dos desafios críticos para a agricultura brasileira, porque são organismos e espécies invasoras exóticas, né, que invadem uma determinada região, vão de uma região para outra através de transporte e através do transporte de produtos de uma região para outra. E aí, à medida que o Brasil ele avança com a produção de alimentos, existem um maior número de barreiras técnicas que são colocadas aos produtos nacionais. Então, existem algumas barreiras de segurança biológica que às vezes podem nos impedir de exportar coisa para algum lugar, exportar produção para algum lugar. E essa segurança biológica, ela é uma coisa importante a ser trabalhada, porque a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter preparação no momento que a gente está cultivando, no momento que a gente está gerindo aquela propriedade, para que a gente não termine toda aquela produção e na hora de exportar exista algum problema, algum empecilho pelo fato de ter sido acometido por alguma praga ou por ter colocado algum insumo que não era autorizado para aquele determinado país para onde a gente deseja exportar. Depois da segurança biológica, a gente tem também, depois não menos importante, o monitoramento da agricultura. E como eu já tinha falado anteriormente, são utilizados robôs. E o monitoramento da agricultura, ele é bastante importante, porque principalmente na produção agropecuária, eles são orientados progressivamente com uma visão moderna e sustentável. E eles aumentam a capacidade produtiva do país quando eles fazem a utilização de monitoramento e de tecnologia aplicada, tá? Aí a gente tem a mecanização, automação e precisão na agricultura, que foi o que eu já tinha falado anteriormente sobre a agricultura de precisão, tá? A gente tem os sistemas integrados e a redução das emissões de gases, que a gente também falou um pouquinho na aula passada sobre a emissão dos gases.
Inclusive, a gente teve uma boa participação de alguns alunos. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Alguém viu mais alguma coisa sobre as emissões dos gases? Alguém conseguiu encontrar alguma propriedade que tenha uma agricultura sustentável referente à emissão de gases? Nenhum posicionamento? Então, vamos continuar. A tecnologia ela nos permite intensificar o uso da base dos recursos naturais. E a gente tem uma estimativa que o Brasil tem em torno de 50 milhões de hectares de pastagens formadas das décadas de 1970 a 80 e que hoje são degradadas. Essas são áreas ideais para que a gente possa fazer uma expansão da agricultura e da pecuária, fazendo uma base florestal sem a necessidade de novos desmatamentos. Como algumas pessoas já devem ter visto, outros não, a gente consegue fazer um manejo integrado de lavoura, pecuária e floresta. E esse manejo integrado, ele vai nos proporcionar redução de emissão de gases, ele vai trazer um maior bem-estar animal, porque no caso da pecuária, e ele vai trazer uma boa produtividade. Então, a gente vai estar aproveitando o ambiente para fazer 3 tipos de produção, que é a lavoura, a pecuária e a floresta, e ao mesmo tempo que a gente está produzindo aqueles 3 tipos de produções diferentes ali naquela propriedade, a gente também está emitindo menos gases, a gente está sendo mais sustentável. Aqui na nossa região, a gente tem a Fazenda Santa Luzia, se não me foge o nome, que tem esse tipo de produção. Alguém já